Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre HPV. Quem está com a gente é o Dr. Paulo Homem de Melo Bianchi, que é ginecologista. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Muito bem. Agora, este é um assunto que preocupa muitas mulheres. Sem dúvida. Porque a mulher fica com medo. Será que eu tenho HPV? Pego HPV onde? O que acontece para a mulher que tem? Fizemos um resumo do que é o HPV e a gente vai tirar suas dúvidas. Então já manda aí suas perguntas. Veja aí. O papilomavírus humano, mais conhecido pela sigla HPV, é um vírus que pode ser transmitido pela via sexual ou pelo contato direto com a pele. Muitos não sabem, mas o HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo, muito mais frequente que AIDS, gonorreia, sífilis ou qualquer outra DST. Estatísticas revelam que 99% dos cânceres de colo de útero estão relacionados à infecção pelo HPV. Ainda não há cura contra o vírus, por isso é importante fazer exames periódicos para diagnosticar e tratar o quanto antes. Quer saber quais são os mitos e verdades sobre o HPV? Então fique ligado agora no Mulheres. Olha, hoje vamos conversar sobre o HPV. Agora, gente, antes de mais nada, converse sempre com o seu médico. Faça seus exames periódicos. E tem gente que tem medo do diagnóstico. A gente tem que ter medo do não diagnóstico e não do diagnóstico da doença, seja ela qual for, né, doutor? Exatamente, porque aí às vezes é possível prevenir ou tratar precocemente. É verdade. O diagnóstico precoce é melhor do que não diagnosticar. Agora, o HPV, a gente pensa num único tipo. E a gente tem muitos tipos de HPV, né? O HPV é um vírus, mas ele tem mais de 100 subtipos. Alguns causam infecções em humanos, sabidamente, são 40 tipos mais ou menos que causam infecções anogenitais e orais e que podem causar doença. Mas tem mais de 100, 150 tipos descritos, talvez apareçam novos com as pesquisas e com o desenvolver do conhecimento. Porque o vírus também, ao longo dos anos, ele vai sofrendo mutações, Exatamente. Né? Vai sofrendo mutações e vão aparecendo novos tipos. Exatamente isso. A gente tem mitos e verdades? Vamos passar para as perguntas já. Já manda a sua. Olha, o uso do preservativo impede a transmissão do HPV. Tenho que dizer que isso é um mito, mas não porque não impeça, ele impede parcialmente. O HPV pode contaminar, sem dúvida, a vagina, o colo do útero, o pênis, e nesse caso o preservativo evitaria uma transmissão. Mas ele também pode contaminar a pele da vulva, que é a região externa, né, dos grandes, pequenos lábios, monte de Vênus, pode contaminar a pele do escroto, pode contaminar a pele próximo do genital masculino. Então, nesse caso, o preservativo não conseguiria evitar a transmissão, mas ele evita uma parte dos casos. Então, é um mito parcial. Quer dizer, não é para deixar de usar o preservativo. Exatamente. Mas não quer dizer que você vai estar 100% protegido também. Contra o HPV, não. Não. Contra outras doenças sexualmente transmissíveis, sim, mas contra o HPV, não. Não 100%. Vamos ver mais um? O HPV pode demorar até 20 anos para causar uma doença relacionada. É verdade. Verdade, né? O HPV é um vírus que demora para causar uma lesão. Então, ele pode demorar entre a infecção e o aparecimento de uma lesão mais de 10, 20 anos, às vezes até 30 anos para se manifestar. Então, sim, é verdade que ele demora para se manifestar. Agora, demorar para se manifestar é para causar uma lesão. Exato. Então, alguns vírus do HPV que causam, tipo, verrugas, outras formas, né, de acometimento, mas fazendo o exame você vê que a mulher tem dentro desses 20 anos ou não? Só quando tem a lesão que a gente fica sabendo? Não, a gente consegue identificar se há infecção pelo vírus. A gente consegue detectar o DNA do vírus infectando os tecidos. Só que entre o DNA do vírus estar presente e a lesão aparecer, pode demorar mais tempo. Infelizmente, a gente não tem tratamento ainda para o vírus. Então, quando detecta o vírus, a gente não tem como evitar que o vírus continue. É só ficar esperando. O sistema imune, ele faz isso na maior parte das vezes e a pessoa se cura naturalmente. O que a gente costuma tratar são as lesões que o vírus pode provocar, que é uma minoria das pessoas que têm o vírus que vão desenvolver essas lesões. Então, a gente consegue detectar o vírus, mas as lesões realmente demoram e é elas que são tratadas. Quer dizer, a mulher que recebe o diagnóstico de HPV, eu digo a mulher, gente, porque o homem transmite o HPV. Sim. Mas quantos homens você conhece que vai fazer um exame para ver se tem HPV? Pois é. É raro, o homem né? não tem esse hábito de fazer exames periódicos. Ele sai passando para todas as mulheres que ele tem relação sexual, ou para algumas mulheres, mas ele também acha que não tem nada. E pode ter. Pode ter. O homem também pode desenvolver doenças relacionadas ao HPV, até cânceres relacionados ao HPV.
O engraçado de tudo isso é que, aparentemente, por incrível que pareça, alguns estudos mostram que a mulher transmite mais para o homem do que o homem para a mulher, por incrível que pareça. Ah, e por quê? Pelo tipo de anatomia, né? A mulher costuma transmitir um pouquinho mais para o homem, mas a mulher costuma ter mais lesões do que o homem. Do que o homem, Ele se manifesta mais na mulher do que no homem, mas o homem também pode ter doença. Acho que o órgão é interno, deve ter uma umidade diferente, isso propicia mais essas lesões, mais né? difícil a visualização direta pela pessoa, então é mais complicado. Mas o homem também tem lesões. Vamos ver mais um? Todas as mulheres que têm um HPV desenvolvem câncer de colo de útero. Não, isso é um mito, porque na verdade existem, a gente pode classificar os HPVs em dois tipos. Os HPVs de baixo risco, eles estão relacionados a tais das verrugas genitais. E quando a gente fala em verrugas genitais, não é aquela verruga da pele, aquela verruga que algumas vezes a gente tem. São verrugas específicas, que parecem uma couve-flor. Um brócolis, isso, que é a tal do condiloma, que a gente fala tecnicamente, né? Mas parece uma couve-flor. Essas verrugas são causadas por esses HPVs de baixo grau. Mas existem os HPVs de alto grau, que esses sim, se ficarem cronicamente com a pessoa por anos, podem levar ao desenvolvimento do câncer em uma parcela dessas pessoas. Então, para o HPV levar ao desenvolvimento do câncer, a pessoa precisa ficar com o vírus cronicamente e algumas dessas pessoas sim vão desenvolver o câncer. Então, não são todas. Quer dizer, ela tem que ter uma lesão interna. Ela tem que ter uma infecção. E que se mantém ativa por 10 anos, 20 anos. Exatamente. O sistema imune da pessoa não conseguiu combater o vírus e ele continua lá provocando a infecção até eventualmente virar uma lesão. Mas antes do câncer, aparecem lesões que a gente chama de lesões precursoras. São lesões que já são diferentes da fisiologia e anatomia normal do tecido genital, mas que ainda não são câncer. São essas lesões que a gente tenta achar e tratar para evitar a progressão para o câncer. E como que é feito esse tratamento nesse momento inicial? Nessas lesões a gente tem vários tipos de tratamento, tem tratamentos locais, que são tratamentos com imunoterápicos, tratamentos com laser, crioterapia, tratamentos com eletrocirurgia, ou a gente tem que fazer às vezes uma remoção de uma pequena quantidade desse tecido que está lesionado para poder evitar a progressão. E se faz isso em consultório mesmo? Uma parte desses procedimentos pode ser feito em consultório, outra precisa ser feito com anestesia em um hospital, mas a maior parte em consultório. Em consultório. Vamos ver mais uma? A infecção pelo HPV geralmente não apresenta sintomas. Infelizmente é verdade. E isso dificulta um pouquinho a detecção mais precoce. O HPV ele infecta a parte bem superior da mucosa ou da epiderme, então as células mais superficiais. Então ele não costuma causar sintomas como corrimento, ardor, prurido. Nada disso. Nem dor, não costuma causar esses sintomas. Nem dor durante o ato sexual, nada disso. Ele não costuma causar esses sintomas. Ele só causa esses sintomas, e aí não é ele especificamente, aí sim quando a pessoa já está com um câncer, por exemplo, do colo do útero, um câncer vaginal já mais avançado, aí sim ela pode ter esses sintomas associados. Quer dizer, o aparecimento desse câncer pode ser que aconteça numa parcela das mulheres que tem esse HPV que é altamente... De alto grau. De alto grau, mas não todas as mulheres que têm nem o de alto grau terão câncer de colo de útero. É mais ou menos praticamente 1 para 1000. 1 para 1000. É bem raro, precisa de condições imunológicas, condições genéticas que permitam que ele se mantenha e provoque a lesão. Então é mais ou menos 1 para 1000. O câncer do colo do útero é comum, é o 4º tipo de câncer mais comum na mulher, aqui no Brasil é o 3º. Mas se você pegar o número de pessoas que têm HPV, tem até uma estimativa que durante a vida a mulher tem um risco de até 80% de ter contato uma vez, pelo menos na vida, com HPV. O número de pessoas que contraem o HPV versus o número de pessoas que têm o câncer é muito desproporcional. Então é uma pequena parcela. Agora, lembrar, né, gente? A gente está falando também, quando a gente vê o 3º caso de câncer que mata no Brasil, que é o de colo de útero, de muitas mulheres que não vão anualmente ou de tempo em tempo ao seu ginecologista. Isso. Porque esse é um câncer lento também, Exatamente. Né? Um dos principais motivos para a pessoa ter o câncer do colo do útero, as formas mais invasivas, mais agressivas, que têm tratamentos mais complicados e podem ameaçar a vida da pessoa, é exatamente esse, não fazer
o seu acompanhamento periódico, o seu rastreamento do colo do útero, porque como é um vírus que não dá sintomas, a gente precisa ficar atento para ver se ele não está provocando lesões ou se ele não está lá. Então, é por isso que o câncer do colo do útero é mais comum e mata mais em países menos desenvolvidos, porque são pessoas que fazem menos rastreamento ou mais espaçadamente, e isso acaba fazendo com que dê esse tempo para o tumor aparecer, mas ele é um tumor de crescimento lento. Dizem, não sei se é verdade, que do primeiro aparecimento, quer dizer assim, aquele início de câncer de colo de útero, até uma situação dessa, às vezes mais de 10, 15 anos, é isso? Isso, dessa lesão precursora, que ainda não é o câncer, até virar um câncer invasivo, pode demorar uns 10 anos. Então, gente, olha isso. Então, tem que ir anualmente ao médico. A oportunidade não falta. Ah, né? Não falta. Tem muitas perguntas surgindo. A Letícia diz o seguinte: a vacina de HPV protege contra apenas 4 dos principais tipos, que são mais de 200. Exato. Mesmo assim, vale a pena tomar a vacina? Os meninos também devem ser vacinados? Essa é uma boa pergunta, viu, Letícia? É verdade. A vacina que tem disponível no Brasil protege contra 4 tipos do HPV, o 6, o 11, o 16 e o 18. É uma das vacinas que existem. Existem 3 tipos de vacina. E são os mais leves ou os mais fortes? Pois é. 2 deles são os mais leves, que causam aquelas verrugas, que é o 6 e o 11. O 16 e o 18 podem causar, eventualmente, até o câncer, né? Tá. Só que esses 4 tipos, os 2 mais leves, os 6 e o 11, causam 90% dos casos de verrugas genitais. E o 16 e o 18 causam mais de 70% dos casos de câncer. Então, apesar de serem 4 tipos dentro de 150 ou mais, esses são os tipos mais frequentemente associados com doenças, sejam elas mais simples, as verrugas, ou mais sérias como o câncer. Vale a pena vacinar os meninos? Também vale a pena. Então, para proteger as meninas e para se proteger. O HPV não dá câncer só nas mulheres, ele pode dar câncer nos homens também, do pênis, do ânus, da boca, então também vale a pena vacinar os meninos. Aí a gente entra num outro lado com a história da vacina. Quando se começou a falar em vacina de HPV, a gente viu alguns casos no mundo de meninas que foram vacinadas e tiveram paralisias severas, e segundo o que foi comprovado na época, isso faz já uns 2 anos mais ou menos, né? Eram, na verdade, consequências da vacina. Isso de fato pode acontecer? Em quais casos? Pois é, existe essas notícias, né, de casos de reações adversas graves à vacina, mas todas as entidades que aprovaram a vacina para usar, e essa vacina é usada em mais de 130 países no mundo e é aprovada por mais de 60 agências reguladoras, inclusive a Anvisa, que é a nossa agência aqui do Brasil. Elas não encontraram associação causal definitiva entre a vacina do HPV e eventos adversos raros, seja neurológico, seja de outra natureza. Então, quando esses casos foram investigados mais a fundo, não houve essa relação. Não teve uma coligação. Não teve uma relação entre a vacina e o efeito. Foram coisas que aconteceram casualmente enquanto a pessoa foi vacinada. Então, até o último informe da Anvisa, que é do final do ano passado, o informe de uma outra agência que é muito importante, que é a agência americana, que é o FDA e o CDC, a vacina é considerada segura e todas as agências recomendam o uso da vacina pelo benefício que ela pode trazer. Agora, a mulher pode ter o tipo 4, depois pegar o tipo 16? Pode. Pode pegar os outros 200 tipos de HPV, né? Pode, mas eles são menos comuns. Então, se vacinando por esses 4 mais comuns, o grau de proteção contra as doenças, principalmente as mais sérias, a vacina serve mais para as doenças mais sérias, é um grau alto. As mulheres que já são adultas, já têm uma vida sexual ativa, podem se vacinar também? E caso ela já tenha um HPV, tem alguma consequência a isso? Pois é, essa é uma dúvida interessante, né? A vacina é recomendada para adolescentes, então de 9 a 13 anos, tanto meninas quanto meninos, por 2 motivos principais. Primeiro, porque são pessoas que normalmente não tiveram o primeiro contato sexual. E a gente sabe que o pico de frequência de infecção pelo HPV acontece nos primeiros 5 a 10 anos da primeira relação sexual. Então, se vacinar contra o vírus que você ainda não teve, diminui a chance de você contrair o vírus e desenvolver as doenças. Então, esse é um motivo. O segundo motivo é que a imunidade dessas pessoas, a reação à vacina, a produção de anticorpo é maior do que quando são vacinadas pessoas com uma idade um pouco maior. Essas vacinas, elas são autorizadas no mundo para vacinação até 26 anos, tanto de meninas quanto de meninos. Aqui no Brasil, a Anvisa autoriza essa quadrivalente até os 45 anos para mulheres. Uma mulher que já passou dessa faixa etária pode ser vacinada? Pode. A eficácia não vai ser a mesma de vacinar uma pessoa com 9 a 13 anos. Pode ser vacinada. Existem estudos científicos que mostram proteção
com mais de 30 anos ainda não tão sólidos quanto com essas pessoas mais jovens. A pessoa que já teve HPV pode tomar vacina? Pode, e às vezes deve, exatamente pelo que você disse. Ter contraído o HPV do tipo 11 não significa que você não possa contrair o do 16 e 18, que são os perigosos. Sim, sim. Então vale a pena vacinar, porque você vai se proteger contra os outros tipos. A pessoa que contraiu um tipo que está presente na vacina deve ser vacinado? Também deve, porque tem outros tipos na vacina, né? E talvez, isso ainda não é muito certo, mas talvez a imunidade que a vacina confere para aquele tipo seja maior do que a infecção natural. Então consiga ajudar a combater, essas pequenas lesões? Mas persiste uma imunidade por mais tempo do que a infecção natural. Né? Tá. Existem doenças que quando a gente pega, a gente não vai pegar de novo porque a gente faz uma imunidade natural. Outras, a gente não tem uma imunidade natural definitiva, é parcial. O HPV provoca uma imunidade natural não tão forte assim. A vacina era um pouco mais potente para provocar a imunidade. Agora, a indicação mesmo, a vacina é liberada para vacinação até 26 anos, até 45 para mulheres no Brasil, mas de preferência adolescentes e meninas e meninos jovens. Muito bem, vamos ver a próxima? Luísa, tem um HPV de alto risco diagnosticado há 2 meses. Fui em 3 médicos diferentes. 2 me disseram que o vírus era eliminado sozinho do organismo, porém o último me informou que eu precisava fazer um tratamento a laser para eliminá-lo. O que fazer? Pois é, essa é uma dúvida também bem importante, sabe, Luísa? Na verdade é assim, o HPV de alto risco é o HPV que pode eventualmente causar uma lesão que progrida para o câncer ao longo de anos. Só que na maioria das vezes o organismo consegue combater o vírus e eliminá-lo. A gente imagina que, ou tem comprovação de que 80% das pessoas que contraem o HPV têm uma eliminação do vírus em até 2 anos. Isso é mais frequente em mulheres com menos de 30 anos. Então, o vírus em si não é tratado. O que é tratado é a lesão que ele provoca. Então, depende do que você tem. Se você tem só o vírus, é uma coisa. Se você já tem a lesão, aí outra, eventualmente precisa ser tratado. Então, o vírus não se trata, o que se trata é a lesão. Agora, para se saber se você tem o vírus, durante o exame ginecológico, é retirado uma parte durante o Papa Nicolau? É possível fazer junto com o Papa Nicolau um exame chamado captura híbrida para detectar o DNA do HPV. Ele não é um exame de rotina junto com a análise do Papa Nicolau, mas ele pode ser solicitado junto, na mesma amostra que você usa para fazer o Papa Nicolau. Tá. Então, a Luísa, o que você acha que deve fazer? Se ela não tiver lesões, ela tem uma chance em até 2 anos de eliminar. 80% de chance de eliminar o vírus. Tá. O que ela deve fazer com HPV de alto risco, pelo menos as recomendações das sociedades de especialidade são essas. HPV de alto risco sem lesões, a gente faz um acompanhamento mais frequente, cada 6 meses ou 1 ano, para ver se vai aparecer alguma coisa. HPV de alto risco com lesão, a lesão precisa ser tratada. Tá. Então, se você tiver lesão, vá ao médico e faça o tratamento certinho. Sem dúvida. Né? Próximo, vamos ver? A última de hoje, a Era Lopes. Ter o material genético do vírus, mesmo que em baixa quantidade, aumenta a possibilidade de desenvolver o câncer? Isso, Yara, sim, infelizmente, porque a questão não é tanto a quantidade do DNA de vírus que tem, é você ter ou não a infecção crônica. É positivo ou negativo? Positivo ou negativo. Para que tipo de HPV? Alto risco ou baixo risco? E se for alto risco, essa infecção ela foi curada naturalmente, 80% de cura em até 2 anos, ou não, ela é persistente. São as infecções persistentes que conferem o risco para desenvolvimento do câncer. Então, não é tanto a quantidade do vírus, mas é a persistência da infecção. Então tem que ir ao médico para verificar essas lesões, né? Sem dúvida, tem que fazer o rastreamento que é preconizado. Então, dos 21 aos 30 anos, o Papa Nicolau pode ser feito em 2 anos consecutivos, se for normal, a cada 3 anos. Após os 30 anos, pode-se continuar essa rotina ou acrescentar a pesquisa do HPV para fazer um espaçamento maior do Papa Nicolau a cada 5 anos. Tá. Até os 64, 65 anos, caso a pessoa não tenha nada durante a vida, nenhum tipo de lesão. Agora, a gente lembrar que o nosso espaço aqui é extremamente importante, porque muitas vezes desse bate-papo que a gente tem aqui, sai um alerta para você de casa, para ir atrás do seu médico. Sim. Vai, marca a sua consulta, veja o que você tem, veja como você pode se prevenir, converse com o seu médico, faça uma listinha das dúvidas e não tenha vergonha de perguntar. Às vezes a gente entra no consultório médico para fazer essa pergunta besta, ele vai achar que eu sou louca. Gente, não existe pergunta boba nem pergunta besta. Se tem dúvida, tem que esclarecer, né? Para médico e professor não tem pergunta boba. É verdade. Então, vá ao seu médico, preferencialmente, anualmente, para você saber direitinho como está a sua saúde. E se aparecer alguma coisa,
cuide. Esse é o princípio básico. Siga direitinho a orientação do seu médico e pronto. Olha, eu vou passar para vocês os contatos do Dr. Paulo Homem de Melo Bianchi, da clínica Vivitá. O site é o www.vivitá.com.br. Acesse lá e você tem muitas matérias também e os contatos todos do nosso ginecologista hoje. Claro que ele volta mais vezes. Se quiser sugerir um tema, é muito bem-vindo. Faça isso mesmo. Obrigada. Adorei suas explicações. Obrigado mesmo. Gente, explica tudo e fala fácil.